Esse é um pedido de socorro aos cristãos que professam a fé reformada. Meu nome é Jean Medeiros e por 20 anos eu fui vítima de uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil, conhecida popularmente por CCB. Por 20 anos eu acreditei que por causa de um pecado a minha alma tinha morrido e Deus já não teria mais misericórdia de mim e que eu seria fatalmente lançado ao fogo do inferno. E por causa disso, eu rejeitei Jesus Cristo várias e várias vezes que me fora anunciado. Ainda hoje, existem várias pessoas na Cracolândia, nas esquinas, nas praças, que estão totalmente entregues à droga, ao álcool, simplesmente porque não acreditam mais que tem chance de salvação. Essas pessoas rejeitam Jesus Cristo, porque são vítimas também da mesma seita a qual eu fiz parte um dia. Não só essas pessoas que estão nas drogas, no álcool, mas também existem muitas pessoas que, embora não estão em condições de mendicância, essas pessoas, elas estão adormecidas. Elas rejeitam Jesus Cristo e o Evangelho porque elas tropeçaram no pecado, mas elas não creem mais que existe salvação para elas. Porque elas acreditam que o verdadeiro e único caminho, graça de Deus, é a congregação cristã. E eles fazem essa lavagem cerebral na mente das pessoas. E para que esta seita não engane mais pessoas, e outras seitas também deixem de enganar pessoas, é que eu venho fazer esse vídeo. Vocês também não têm ideia do número de pessoas que suicidaram, tiraram a sua própria vida porque acreditaram nessa mentira, que ao tropeçarem no pecado, não tem mais perdão, não tem mais forma de reconciliação com Deus, não conhecem Jesus Cristo, tampouco o Evangelho. Não conheceram, não tiveram esta oportunidade. Então venho aqui fazer um pedido de socorro e um alerta para que as pessoas não caiam no engano desta seita chamada Congregação Cristã no Brasil. Por esse motivo, eu tenho orado já há algum tempo, pedindo para Deus para que me ajudasse a produzir uma mensagem que pudesse alcançar os cristãos da fé reformada, que pudesse tocar o coração e a alma dos presbíteros cristãos que professam a fé reformada. Este é um pedido de socorro. Por muito tempo, temos visto um clamor entre a Igreja de Deus, um pedido para que o Espírito Santo promova um grande avivamento no corpo de Cristo. As pessoas estão tão adormecidas com relação à palavra de Deus que por vezes repetem este mantra: Senhor, aviva-nos, como quem quisesse uma grande experimentação da presença de Deus e poder sentir o derramamento do Espírito Santo. Porém, todas essas orações e esta busca tem feito com que as pessoas deixassem de perceber que os gemidos e as aflições das ovelhas de Jesus Cristo, que têm sido constantemente mutiladas e vituperadas pelos falsos pastores, os lobos devoradores, estão sendo ouvidos e vistos por Deus, o qual quer e deseja ver a sua noiva preparada para as bodas de seu Filho Jesus Cristo. Parece-me que os cristãos não conseguem ver o que Deus está promovendo. Será que estão cegos? Olham, mas não veem. Ouvem, porém não compreendem. Isto claramente são frutos de quem está vivendo um falso evangelho. Vejam que no dia de Pentecostes,
que é tão aclamado pela cristandade, o Espírito com língua repartidas como de fogo repousaram sobre eles. E as coisas que eles falavam eram compreendidas por todos. Todos contemplaram falar das grandezas de Deus. Mas e agora? Não estão compreendendo as dores de parto se intensificando? Há um fenômeno claro ocorrendo entre nós com a pandemia. Não é novo, porém agora é maior, o qual chamam de os desigrejados. Por causa da pandemia, todas as igrejas, denominações foram obrigadas a se lançarem na internet. E com isso, os membros, que antes eram impedidos de conhecer outras denominações, passaram então a ouvir a pregação de outros pastores. As paredes denominacionais caíram. O mais preocupante é que, embora hajam muitos observadores, especialistas comentando como que, olha, está morrendo, veja como agoniza, apenas estão a observar, até que o fenômeno desapareça ou se estabilize novamente. Muitos fazem pregações, dão palestras, há até livros sendo escritos. Porém, o que de fato deveria ser feito não está sendo feito. Até dá para ouvir o Senhor Jesus dizendo: hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir este tempo? Também disse o Senhor Jesus: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mandem os ceifeiros para a sua seara. O interessante é que neste mesmo capítulo do livro de Mateus, Jesus fala que quem necessita de médicos são os doentes, e que a multidão que andava errantes e desgarradas necessitavam de pastoreio. Infelizmente, seguem os especialistas a analisarem o fenômeno e fica a pergunta: o Senhor Jesus disse que a sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, por que a palavra de Deus não está sendo executada? Por acaso não nos ensinou nosso Senhor Jesus a tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia? Não deveríamos julgar também por nós mesmos o que é justo? Para tal não nos foi fiada a palavra de Deus pelo próprio sangue de Jesus Cristo, seu Filho? Ou seremos conduzidos ao juiz para que, ao sermos entregues no meirinho, este nos encerre na prisão? Agora, pois, querem fechar as bocas das ovelhas. Primeiramente, utilizavam da passagem: não toqueis nos ungidos de Deus. Agora estão utilizando: não causeis dissensões no corpo de Cristo. Orem por esta causa, que de igual eficácia incentiva a omissão entre os membros da igreja, permitindo que os seus presbíteros cada vez mais caminhem apartados da palavra de Deus. E com isto, estamos vivendo o politicamente correto dentro das igrejas, pois cada um tem a sua opinião, devemos respeitar a interpretação divergente. Quando é que o politicamente correto começou a entrar nas igrejas e ser subliminarmente implementado nos púlpitos, sendo propagado pelos presbíteros? Teria então que Lutero ter se calado diante dos graves desvios pelo qual o corpo de Cristo passava na igreja secular e apenas ter observado em árduas rotinas de orações e súplicas? Nos dias atuais, uma única alma, amante da verdade de Deus, jamais poderia se opor, deveria se calar e orar. Alguns dirão: mas o caso era grave, soteriologia, tratava da salvação. Por acaso esquecemos que nós servimos a um Deus santo, que é fogo consumidor, que zela pelo seu nome, e que não é homem para que mente, e que sem santidade nenhum de nós veremos a Deus? Nos dias de hoje, então, se o caso não for soteriologia, todos os membros são convidados a voluntariamente se calarem diante das constantes prevaricações cometidas pelos presbitérios contra a palavra de Deus.
se tornando então participantes de tal pecado. É isso que nos ensina a palavra de Deus? Teria alguém convicção para fazer tal afirmação? O próprio Deus, ao ouvir os gemidos e as orações dos seus filhos, tem trazido os peixes à flor da água, que agora estão agonizando, pois nadaram em águas sujas pisadas pelos falsos mestres, falsos presbíteros, falsos pastores. O que disse o Senhor Jesus quando ressuscitou? Já se esqueceram da pesca maravilhosa, onde o próprio Senhor Jesus ordenou para lançar as redes e sobre sua palavra colheram uma grande quantidade de peixes de forma que rompiam-se as redes? Não observam vós, cristãos, nesta passagem que fora necessário que os discípulos se ajuntassem, que viessem em outros barcos, para poderem ajudar a colher os peixes que o próprio Senhor Jesus Cristo, por sua palavra, os preparou? Quais tipos de seguidores de Jesus nos tornamos? Não está claro na passagem que há que se fazer colheita dos peixes juntos? Os vários discípulos de Jesus vieram em barcos diferentes e em Cristo colheram aquilo que o próprio Deus preparou por sua palavra? Não estão vendo o avivamento que Deus tem preparado hoje para que os frutos sejam colhidos novamente pela palavra de Deus? Onde estão os ceifeiros diante da grande seara que o próprio Deus tem preparado nestes tempos? Por acaso, cada um de vós, os arautos da fé reformada, socorrem apenas a sua própria casa? É por isso que retém os céus no seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Claramente, este politicamente correto tem corroído a Igreja de Cristo na atualidade. Deus não mandou esforçarmos e a todo o povo da terra para trabalharmos, pois Ele estaria conosco, e Ele que fará tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca? Deus não nos ensinou a ir sempre além? A força não provém dele que está no meio de nós? Ou nos esquecemos da palavra de Deus e estamos trabalhando confiando em nossos próprios braços? Por acaso não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que vamos apenas observar os nossos irmãos feridos e não os socorrer? Por acaso vamos nós fazer desprezíveis e indignos diante de todo o povo, fazendo acepção de pessoas e cuidando apenas dos que vós corre a própria casa? Não somos nós que devemos convidar os nossos companheiros para debaixo da videira e para debaixo da figueira? Não há um chamado de Deus ordenado para apacentar as ovelhas da matança, cujos possuidores a matam e não se têm por culpados, e seus pastores não têm piedade delas? Está na hora de cuidar das ovelhas do Senhor, para que enfim possamos reunir todos esses povos que têm sido despertados pelo próprio Deus, entre todas as tribos, nações e línguas, para as bodas do Cordeiro. Como será que uma noiva pode ser preparada e ser adornada se essa noiva não está de fato unida? O presbitério tem pregado dentro de suas igrejas que ninguém é igreja sozinho, que nós devemos fazer parte de um corpo onde Cristo é o cabeça da igreja. E por acaso, em suas denominações, sois igrejas sozinhos? Cada uma é individualmente noiva? Não seríamos nós membros uns dos outros em que Cristo é o cabeça da igreja? Como querem propagar um ensino em que o próprio presbitério tem feito diferente? Ou não tem poder a palavra de Deus para vos unir para a seara? Novamente ao exemplo de Lutero, quando este se firmou na palavra de Deus, sola Escritura, assim o fez com convicção, revestido do Espírito Santo, na confiança que o poder de Deus opera pela sua palavra que tudo sustenta, através da qual a sua igreja
permanece até hoje prevalecendo contra as portas do inferno. Lutero compreendeu que as Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, continham as palavras de vida eterna e que falar o que ela diz é o mesmo que se firmar nos dizeres de Deus através de seu poder. Foi o que nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero utilizou da mesma convicção pela qual Paulo pregou o Evangelho, pois a palavra de Deus consiste em uma demonstração de espírito e de poder, e pelo próprio sacrifício de Jesus é fiada para a glória de Deus. É sobre esta convicção que cremos que os arautos da fé reformada podem sim se comunicarem para a colheita que Deus tem preparado. Não é apenas para a colheita dos frutos que Deus preparou que a Igreja de Deus pede ajuda. Lembremos das palavras de Jesus Cristo ao chamado dos 12 e sua missão no Evangelho em Mateus 10. Devemos desembainhar a espada para que se nominem as seitas malignas que têm adulterado a soteriologia e o Evangelho de Jesus Cristo, para que as cidades prostituídas sejam conhecidas e não venham a persistir no engano. Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Messias, foi claro em suas palavras. O momento é oportuno. As leis cada vez mais têm se enrijecido contra o cristianismo. Nós estamos vivendo os últimos dias de uma liberdade de expressão. Porém, como fica claro na palavra de Deus, o chamado não é solo. Ele não convocou um discípulo, mas todos, tanto para colher os peixes, quanto para serem enviados à proclamação do Evangelho e ao vitupério. Nada deve permanecer encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que nos foi ensinado em trevas, devemos dizê-lo na luz, e os que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. A união dos reformados para proclamar o nome das cidades prostituídas, as denominações, é o que trará a força necessária para que sejam recolhidos os frutos que Deus tem preparado e que haja a separação entre luz e trevas. Através da união dos reformados é que pela palavra de Deus poderá permitir que o que for ligado na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Está na hora de se reunirem em nome de Jesus Cristo para prepararem a sua noiva, e que desta forma, no tempo que se chama hoje, haja a oportunidade do arrependimento, mas que fiquem notoriamente conhecidas por todos quais são as denominações que têm propagado o falso ensino que tem levado as ovelhas de Jesus Cristo ao precipício. Não esqueçam de que não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Não devemos temer o que podem fazer mal ao corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muitos temem processos, ficam nas redes sociais, falam apenas dentro de suas igrejas, mas se esquecem que ninguém é igreja sozinho. A união dos arautos da fé fará com que, pelo poder do Espírito Santo, a palavra de Deus seja proclamada e ouvida. E sofrereis o vitupério pelo nome do Senhor. Pois o que confessar diante dos homens, Jesus Cristo prometeu, o confessará perante nosso Pai que estás nos céus. É importante que os sinceros se manifestem. É isso que diz a palavra de Deus. Lembrem-se nos dias no deserto, em que por desobedecerem e fazerem o bezerro de ouro, caíram por causa da idolatria naquele dia uns 3.000 homens, e caíram pela espada. Quem foi que manuseou a espada?
os convocados por Moisés sobre o brado: quem é do Senhor, venha a mim. E então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Não somos nós um reino sacerdotal e o povo santo? É por esse motivo que somos conclamados para nos apresentar a Deus aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou não cremos nós mais no poder da espada, a palavra de Deus? Não fará Deus tremer as nações, destruindo a força dos reinos das nações, que cairão cada um pela espada do seu irmão? Se a noiva não está sendo edificada para manejar bem a espada, então o que estão ensinando, senão a beber, comer e a folgar? E em Joel 3, 9 ao 14, há uma proclamação para que entre as nações sejam chamado um povo a santificar, os valentes que subam todos a forjar das armaduras, justamente para combater contra esta iniquidade. Está na hora desses arautos da fé reformada, combatentes pela palavra, se levantarem para exporem a face das cidades que se prostituem entre as nações, nominar estas seitas, para que todos os que vejam fujam-se delas e que não façam mais nenhuma vítima entre o rebanho de Deus, que possam estar forjados com a espada da justiça, que é a palavra de Deus, a garantia da promessa, fiada pelo próprio Deus, garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo, atestada pelo Espírito Santo, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Lembrem-se que, quando surgiu a reforma, Lutero, entre outros que o sucederam, se ocupavam em constantes conferências e concílios, a ademoestar constantemente os presbíteros defendendo as Sagradas Escrituras, ao mesmo exemplo de Jesus Cristo, Paulo e os apóstolos. Quando foi que decidimos fazer um caminho solo? Que nossa voz seja a trombeta do que, vendo o mal, avisa o povo, para que não recaia sobre as nossas mãos o sangue dos desavisados. Que nós sejamos a primeira trombeta, que alerta contra a espada que virá com poder, sendo nós as pedras de Saraiva, que cairá como os juízos sobre a grande Babilônia e seus ímpios, lançadas pelo próprio Senhor, Criador dos céus e da terra, contra os que pelejam contra ele, para que ninguém mais compre das seitas que com a Babilônia se prostituíram, se beneficiando do que ela tinha a os oferecer, o fruto do desejo das almas dos ímpios, porque nela foram achados sangues dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra, todos que a alertaram de seus maus caminhos, e os sangues inocentes que por ela foram e têm sido enganados. Pois somos nós, pedras vivas, a edificação do próprio Deus em sua casa espiritual, a cidade santa, nos tornemos a rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra sendo desobedientes, sendo nós comissionados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somente uma coisa impediria um concílio entre os cristãos da fé reformada: o orgulho. E sabemos que Deus não opera em um trono dividido. Ou ele reina, ou nós reinaremos. E se isso ocorre em nós, também ocorre em cada denominação. Sobre qual tutela nós estamos? Que pelo poder do Espírito Santo, essas palavras possam sair dos ouvidos e descer aos corações dos que a ouvem, para que os arautos da fé reformada promovam urgente uma conferência e juntos nominem cada seita e desligue-as na terra, para que sejam também desligadas nos céus e conhecidas entre todas as nações,
Quais são as denominações que pervertem o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Sola fide, sola Scriptura, solus Christus, sola gratia e sola Deo gloria, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para vocês fazerem um download desta carta. E vocês podem baixar essa carta, podem compartilhar ela entre os seus presbitérios, compartilhe ela entre os seus pastores. E que vocês também possam fazer vídeos, caso você já foi vítima de alguma seita, seja a Congregação Cristã no Brasil ou outra denominação, para que os proclames, para que as seitas malignas sejam conhecidas, reconhecidas e sejam rejeitadas pela própria palavra de Deus, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e a Deus seja dada toda a glória para sempre. Amém. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.